Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E antes de mais nada, não poderia deixar de citar a nossa parceira AutoCore Robótica. Graças a eles e aos componentes que eles me mandaram, nós estamos podendo continuar o nosso curso de Arduino, tanto com aulas teóricas, como essa daqui, como também com aulas práticas, muitas que virão aí pela frente. Então, visitem o site deles, deem uma olhada na loja e também aqui pra gente, não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo, se inscrever no canal, enfim, tudo que você já sabe. Na aula de hoje, nós vamos reforçar um pouquinho aquilo que nós vimos sobre o display de LCD alfanumérico no Arduino. Vamos desenvolver passo a passo toda a programação na mão, para você entender cada detalhe, e aprender alguns comandos novos para a gente poder brincar com mais possibilidades aí no nosso display de LCD. Então, vamos nessa! Então estou com o sketch vazio aqui do Arduino, vamos só tirar os comentários. E aí para a gente começar a trabalhar com LCD, como vocês já sabem, nós vamos incluir a biblioteca. Menu Sketch, incluir biblioteca, Liquid Crystal, vai incluir aqui o arquivo da nossa biblioteca do LCD, como nós já explicamos em aulas anteriores. E o primeiro passo é a gente definir um nome para o nosso display de LCD e qual a pinagem que nós vamos utilizar. Então para isso nós vamos escrever aqui Liquid Crystal, e na frente o nome do LCD, o nome você escolhe. É como se fosse uma variável, lembra? Vamos dar uma lembradinha rápida aqui na variável. Você coloca o tipo, por exemplo, int, e dá um nome para essa variável, por exemplo, valor. Então primeiro, essa primeira palavra é o tipo, int, float, char, string, enfim, e depois o nome que você escolhe. E o nome tinha algumas regras, né? Não podia ter espaço, não podia ter caracteres especiais, né? Asterisco, vírgula, ponto, e não pode começar com número. A primeira letra não pode ser um número. Aqui no caso do LCD é parecido. O Liquid Crystal é como se fosse o tipo de objeto que eu estou criando. Não é uma variável, tá? Aqui a gente está trabalhando com algo um pouquinho mais profundo, mas só para você entender, para você fazer uma associação, é como se esse Liquid Crystal fosse o tipo da variável e na frente eu coloco o nome que eu posso escolher. Se eu quiser criar um LCD chamado, por exemplo, Corinthians, beleza, você pode escolher qualquer nome. E, para facilitar, eu vou colocar um nome mais simples que remete a gente ao que significa. No caso, então, vou chamar de LCD, mas o nome aqui, lembrando, é livre a sua escolha. E a gente tem que colocar aqui entre parênteses a pinagem. No caso da ligação 4 bits, que nós vimos que utiliza 6 pinos do microcontrolador ligados no LCD, a gente tem que colocar aqui esses 6 pinos numa sequência específica. Então, na verdade, são 6 números que a gente vai colocar aqui, cada número representando um pino do microcontrolador ligado no display de LCD alfanumérico. E aí, esses números têm que ter uma sequência específica. O primeiro número que eu for colocar aqui vai ser o do pino RS do display. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, e depois 3, 4, 5, 6 e 7, o que isso significa? Bom, significa que esse primeiro número aqui é onde eu vou ligar o RS do display. Então, eu estou dizendo para o Arduino que eu vou ligar o pino RS do display de LCD lá no pino 2 do Arduino. O próximo é o Enable do LCD, estou dizendo que eu vou ligá-lo no pino 3. O próximo é o pino D4 do LCD, estou dizendo que vou ligar no pino 4 do Arduino, o D5, o D6 e o D7. Eu posso colocar quaisquer pinos aqui do Arduino livremente, ou, o que eu acho mais fácil, que é o que eu vou fazer aqui, eu vou dar nomes para esses pinos, fica mais fácil da gente entender. Então, para isso, nós vamos aqui colocar RS, EN, D4, D5, D6 e D7. São os 6 pinos do LCD que tem que ser ligados no Arduino. Só que desse jeito aqui, o Arduino não entende o que é RS, o que é Enable, o que é D4. Porque o que ele espera aqui dentro desse comando são números, são os números dos pinos. Então eu tenho que dizer para ele que RS significa o pino 2, por exemplo. Se eu quiser ligar o RS no pino 2, ou o pino 8, pino 10, não importa. O que importa é que o nome que a gente deu aqui seja um número, que vai ser o número do pino onde ele vai estar ligado. Então, eu vou usar os nossos já velhos conhecidos defines, onde eu vou definir a palavra RS como sendo o número 2,
vou definir a palavra enable como sendo o número 3, vou definir a palavra D4 como sendo número 4, coincidiu, né? D4 com 4, mas não tem nada a ver. Poderia ser 8, poderia ser 10, enfim. Depois, definir a palavra D5 como sendo o pino 5 do Arduino, definir a palavra D6, o 6, e definir D7 como 7. Dessa forma, quando o Arduino vê essa palavrinha aqui, RS, ele vai substituir por 2. Quando ele ver a palavra EN, de enable, ele vai substituir pelo número 3. Agora ele vai entender o que isso aqui significa. Isso aqui vai ser a pinagem, a ligação do LCD no Arduino. Como eu já disse, você pode escolher quaisquer pinos, eu poderia trocar esses números aqui à vontade, conquanto que sejam pinos válidos do Arduino, e como eu já expliquei antes, não recomendo usar os pinos 0 e 1 do Arduino, já que eles são pinos de comunicação lá no Arduino Uno com o computador, né? Então, beleza. Próximo passo agora, lembrando que isso aqui tudo nós fizemos antes do Void Setup, né? Agora nós vamos entrar no Void Setup, e aqui a gente tem que configurar primeiramente o tamanho do display de LCD. Então, é muito simples, a gente vai colocar aqui o nome que demos para LCD, no caso aqui foi LCD, ponto, e o comando begin. E dentro dos parênteses nós vamos colocar o tamanho do LCD. No Tinkercad, que é o que vamos usar na aula de hoje, nosso display que tem lá é 16 por 2. Então eu vou colocar 16,2. E para fazer um teste, nós vamos escrever uma frase no LCD. Então, para isso, nós vamos usar o comando print. Então, é o nome que eu dei para o LCD. No caso, foi LCD. Se eu tivesse chamado esse LCD de Corinthians, seria corinthians.print. Nome que nós definimos aqui em cima. Então, lcd.print. E aí, entre aspas duplas, vamos colocar o que queremos que apareça no LCD. No caso, eu vou colocar amigos do GV. E aí está pronto aqui o nosso primeiro programa. Eu vou copiá-lo aqui e já estou com o Tinkercad aberto. Aqui no Tinkercad a gente vai montar o circuito todo do display do LCD e eu vou acelerar o vídeo para você não ficar entediado vendo eu montar tudo de forma bonitinha. Então, vamos montar. Então vejam que eu primeiramente fiz aquela ligação que nós dissemos lá para o Arduino. Então o RS no pino 2, o Enable do display no pino 3, D4 no 4 e assim por diante. Próximo passo agora é fazermos a alimentação do display, jogar 5 volts aqui no VCC e no GND. Agora que já alimentamos o display, vamos fazer o ajuste do potenciômetro. Vamos fazer a ligação do potenciômetro do contraste das letras aqui no VO. Então, vamos pegar aqui um potenciômetro. E lembrando que o valor do potenciômetro, o ideal é que seja entre 5 e 10 kΩ. É isso que nós vamos ajustar aqui para 10 kΩ. E fazer a ligação. O pino do meio do potenciômetro é o que tem que ir aqui no VO. Aí um lado do potenciômetro vai no 5 volts, o outro lado vai no terra. Tanto faz os lados. Pronto, feita a ligação. Agora falta apenas a ligação do backlight, da iluminação de trás lá do display, que são aqui os LEDs, anodo e catodo. Eu vou ligá-los também 5 volts, mais um resistorzinho para limitar a corrente de 220 ohms. Pronto, agora sim finalizamos a ligação do display de LCD no Arduino. Agora vamos ir aqui em código e jogar o programa. Primeiro mudar aqui para texto e jogar o nosso programa aqui no lugar desse que já estava aqui. Já temos a pinagem. E vamos dar o play, vamos ver se realmente vai aparecer a frase. E olha só, perfeito! Amigos do GV, só vamos dar uma ajustadinha aqui no contraste. Lembrando que se não aparecer nada no seu display, pode ser que o contraste esteja muito baixo. Então você mexe no potenciômetro, jogando ele mais em direção ao terra, e você ajusta o contraste, no caso assim está perfeito. O que eu vou fazer agora
jogar essa frase para a linha de baixo e tentar centralizá-la um pouco. Para isso, então, antes da gente dar o print, a gente vai colocar o cursor, setar o cursor numa posição específica. Então, mais uma vez, o nome que nós demos, lcd.setCursor, e aí nós já explicamos como esse comando funciona. Vamos colocar então lá pela coluna 2, que é a terceiro caractere, né, da esquerda para a direita, e na segunda linha, então na linha 1, lembrando que tudo começa a partir do 0 no LCD. Então vamos copiar tudo, colar aqui e iniciar a simulação, vamos ver. E olha só, perfeito, na linha de baixo, mais ou menos ali no centro, mostrando aí a aplicação do comando setCursor. Agora, nós vamos fazer esta frase aqui, amigos do GVer, ficar piscando na tela. Então, para isso, para ela ficar piscando o tempo todo, nós vamos colocar tanto o print quanto o setCursor no loop, já que a gente quer que seja uma repetição, né? Ficar escrevendo isso o tempo todo. E para piscar uma mensagem no LCD, nós vamos fazer igual nós fizemos lá com o LED. Como que a gente fazia um LED piscar? Nós acendíamos o LED, esperávamos um tempo, depois desse tempo apagávamos o LED e depois esperávamos mais um tempo com o LED apagado. Aqui vai ser a mesma coisa. Nós escrevemos a frase na posição que nós desejávamos, vamos dar um delay aqui de meio segundo, e aí nós precisamos, para que ela pisque, nós precisamos apagar essa mensagem do LCD. O comando para apagar tudo que está escrito no LCD é o clear. Então nós vamos colocar lcd.clear, abre e fecha parênteses. Aí ele vai apagar tudo que está escrito no LCD. Falta então dar mais um tempinho de 500 milissegundos para a gente ver que ele apagou, senão ele apaga e já escreve de novo em cima, não vai dar nem para ver ele piscando. Então ele vai escrever a frase, esperar meio segundo, depois apagar e esperar mais meio segundo. Como está no loop, ele vai ficar repetindo isso, dando aquela sensação de que está piscando. Vamos ver, vamos colar aqui, iniciar a simulação. E vejam só, perfeitamente está piscando como nós queríamos. Dá para ver um leve delayzinho ali na hora que ele escreve amigos do GV, né? Parece que ele escreve da esquerda para a direita, mas isso é porque a gente está num simulador, o computador está trabalhando, está gravando uma imagem, está simulando, está gravando a tela. O computador não está dando conta de processar tudo. Na prática, nós veríamos amigos do GV aparecendo tudo de uma vez. Beleza? Bom, pessoal, então para essa aula não se alongar muito, eu vou parar por aqui. Na próxima aula nós podemos ver mais alguns comandos do LCD alfanumérico, lembrando que também vamos aprender a fazer a ligação e a programação do LCD com o módulo I2C, que é aquele que usa apenas 2 pinos do Arduino para fazer toda a comunicação com o LCD. Maravilha? Então, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com os seus amigos e deixar o seu comentário aí embaixo. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.